O motivo que ele me relatou foi para conhecer, Para lá. foi para conhecer Brasília. Ele tem me dito que gosta de viajar, já viajou para São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia. Ele gosta de conhecer os lugares. Você acompanhou o acusado durante a viagem para Brasília? O Luiz Sardeto falou assim: Vitor, caso a testemunha minta em juízo, pode levar processo também? Com certeza, pode ser preso, tá? Só que no caso aí já deu pra perceber que a testemunha é bonatória. Pelo jeito não conhece nada do caso, tá falando por falar, né? Vamos lá. Sim, fui no mesmo ônibus, foi onde eu o conheci. E ao chegar lá, fomos lanchar lá em Sobradinho, uma lanchonete. Foi o convivência que eu tive com ele foi só essa. Então, de conhecer, a gente foi lanchar. Então por que ele tá de testemunha aí? O cara só viu o cara uma vez que eles lancharam junto, gente. Que é isso? Você pode me descrever as suas atividades e as interações que teve com o acusado no ônibus ou em Sobradinho, como o senhor bem disse? No ônibus, interação, assim, não cheguei a conversar com ele. Ah! Tinha cânticos que a gente cantava, oração, mas de conversa não teve nenhum no ônibus. Quando a gente saiu junto, que teve alguma conversa, foi no caminho para o lanche. Mas aí ele também conversou, não lembro. Foi eu, ele e uma turma lanchar quando a gente chegou. Você tem conhecimento de algum compromisso ou evento que o acusado tinha lá em Brasília? Não, Você estava presente no momento em que o acusado supostamente incitou outras pessoas a cometerem crimes? não, Você ouviu o acusado incitar alguém a cometer crime durante a viagem? não. Meu Deus do céu. Será que o advogado entendeu qual foi a acusação? A incitação ao crime, querido, que é o artigo 286, que o seu cliente foi condenado, não é incitar outras pessoas. Não é esse o crime. É o parágrafo único do artigo 286. Incitar as Forças Armadas contra elas próprias, contra a sociedade ou contra as instituições. É ele falar assim: Forças Armadas, salvem o Brasil, Forças Armadas. Ele não tava. Não é ele influenciar outras pessoas. É ele pedir para as Forças Armadas. Meu Deus, ele nem entendeu o artigo. Você pode me informar ou confirmar qual foi o comportamento do acusado no momento de que foi detido, vamos dizer assim, em Brasília? Não tem como dizer porque eu não estava com ele, né, no momento. Você tem conhecimento de que o acusado faz parte de alguma associação criminosa? Não, Meu Deus do céu. Olha a pergunta que ele tá falando pro cara. Você conhece, você sabe se o réu faz parte de alguma associação criminosa? Será que o advogado sabe o que é associação criminosa? Será que ele sabe o que é? Associação criminosa não é um clube, senhor advogado. Associação criminosa é quando 3 ou mais associam-se para cometimento de crime. Se ele tava com mais de 3 pessoas ali falando Forças Armadas, salve o Brasil, é crime, acabou. Ele tava ali, na frente do quartel pedindo isso, cheio de faixas em volta. Acho que ele nem entendeu. Ele nem entendeu o que é. Você tem algum conhecimento de que o acusado cometeu mais de um crime ou um crime qualquer neste evento em Brasília? não. Você pode... OAB. Que perguntas são essas, gente? Que perguntas são essas? Qual a relevância dessas perguntas? fornecer alguma prova ou testemunho que confirme
a versão do acusado que ele não praticou crimes ou que não incitou as Forças Armadas, ou que não pediu intervenção militar ou não teve dúvidas sobre a questão das urnas? Se tem prova sobre isso, não, né? Não tem como ter prova. Agora, sobre questão de 8 de janeiro, tem prova que não estava lá, né? Que a gente não, ainda estava em viagem e não tinha entrado em Brasília. Ele estava passando pela Bahia. Chegamos já no outro dia. Qual foi o dia que o acusado chegou em Brasília? Dia 9. Dia 8 para o 9, já era de madrugada, tinha passado meia-noite, e não foi em Brasília, na verdade, foi em Sobradinho, que aí a gente, familiares falando do que estava acontecendo, nos comunicou, até que estavam barrando ônibus, apreendendo ônibus que entrasse em Brasília do estado. Então nós paramos em Sobradinho e ficamos lá, dormimos lá no posto de gasolina. Você sabe dizer o nome do posto de gasolina? Não me recordo. Ai, gente. Gente. E aí nós dormimos no posto de gasolina e comemos ali no posto de gasolina. O senhor pode me dizer o nome do refrigerante que o senhor tomou? O senhor pode me dizer o nome do posto de gasolina? O senhor pode me dizer quantas pessoas tinham no posto? O senhor pode me dizer se ao lado do ônibus estacionou algum carro de cor vermelha? Gente, não faz sentido. O acusado esteve em Brasília no dia 8 ou dia 9? Dia 9. Você tem conhecimento de que o acusado tentou abolir o Estado Democrático de Direito? Meu Deus, ele nem foi acusado disso, de abolir o Estado Democrático de Direito, ele não foi acusado disso, não tem isso na acusação. Senhor advogado, se o seu cliente, sabendo que os poderes foram invadidos no dia 8 e no dia 9, ele assim mesmo quis prosseguir, tá configurado o crime. Acabou. Ele concorda com aquilo. Simples assim. Não. Ou depor o governo legitimamente eleito? Não. Houve alguma conversa do acusado neste sentido durante a viagem para Brasília, no ônibus? Não. Você pode me descrever quais foram as intenções e as ações do acusado durante os eventos do dia 9 de janeiro? As ações, dia 9, o contato que eu tive com ele foi apenas quando a gente se acordou. Daí ele pegou o Uber e cada um pegou, uns grupos pegou o Uber para ir visitar Brasília. E ele pegou o Uber, foi visitar o acampamento, e foi onde aconteceu, e eu não vi ele, né? Só vi quando entraram em contato comigo para dizer que estavam lá no acampamento, e depois disso que estavam sendo colocados dentro do ônibus. Mas pessoalmente só quando a gente se acordou mesmo, o dia 9. Você se fez presente em alguma reunião ou tem conhecimento de que o acusado participou de alguma reunião ou evento de planejamento das ações do dia 8 de janeiro? Não. Meu Deus do céu. Ele tá fazendo perguntas de que o cliente dele nem foi acusado. O cliente dele só foi acusado de 2 crimes. Associação criminosa porque estava unido com aquele milhares de pessoas pelo mesmo motivo. E incitação de querer que as Forças Armadas intervenham nos poderes. Só. Ele tá fazendo pergunta de outros crimes que o cliente dele nem foi acusado. Você pode fornecer registros de comunicações, mensagens, informações telefônicas que possam comprovar a ausência do envolvimento do acusado nas manifestações do dia 8 de janeiro?
Como eu não tenho muito contato, não tenho como mostrar nem a favor nem contra, né? Se tal, A testemunha, não tenho como falar nem a favor nem contra. Não, a testemunha, essa testemunha aí não viu nada. Não sei nem porque ela tá aí. ou não estava. Você participou, teve conhecimento de que o acusado tenha ameaçado o STF ou depor o governo legitimamente eleito? Não. Não. Tanto que ele é muito quieto, muito, muito zen, ele não é não dá para ver que Ele não, é, ele não é disso. ele é muito zen, não é disso? Você Ai. tem algum conhecimento de que o acusado perseguiu algum dos ministros do STF ou algum deputado ou até mesmo senadores que tenham cargos públicos ou eventualmente tenham sido eleitos? Não, Você tinha as redes sociais do acusado antes desse evento do dia 8 de janeiro, não? não. O José Maurício tá perguntando assim: Vitor, quero dormir em paz. Me fala que o Bananinha um dia vai ser preso, pelo amor de Deus. Cara, ninguém pode afirmar absolutamente nada com relação a isso. A minha humilde opinião jurídica é que já existe materialidade suficiente de diversos crimes que ele cometeu, inclusive o artigo 359-I do Código Penal. Tá? E ele também cometeu, se não me engano, o artigo 359-L, que diz sobre tentar impedir o exercício dos poderes constituídos. São dois crimes aí que dão minimamente uns 10 anos de cadeia, tá? Pra mim já tem aí, na minha humilde opinião, já tem materialidade suficiente, tá? É isso que eu posso dizer pra você. Agora, se ele será preso ou não, aí são outros 500. Você tem conhecimento, tá? Você sabe dizer se você pode. Não, tá. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Doutora Procuradora, tem perguntas? Sim, Excelência. Pois Tem não. perguntas. Obrigada. Senhor Alisson, boa tarde. Bem, tá. O senhor mencionou que viajou com o senhor Antônio Fidelis Sim, no mesmo ônibus. no mesmo ônibus. Era uma excursão? Sim, E como o senhor tomou conhecimento dessa excursão? pelo meu vizinho que mora no bairro, quando passei por ele, falei, aí ele disse que ia com a esposa visitar Brasília, e ele disse que poderia ter uma vaga no ônibus. Aí fui atrás dessa vaga que achei em conta e queria viajar, que nunca mais tinha viajado, e aconteceu isso bem rápido, de um dia para o outro. Entendi. E que dia o senhor tomou conhecimento dessa viagem? Acho que dia 5, acho que ele viajou dia 6, acho que dia 5 eu fiquei sabendo e fui atrás de eu saber. O senhor arcou com os custos da viagem? Sim, Qual o valor desembolsado? da passagem 520 e de volta. O senhor Meu Antônio Deus. Fidelis comentou como ele tomou conhecimento da viagem? Não, Ele não, comentou com o senhor se ele pagou os custos da viagem? sim. Todos pagaram. E essa excursão, qual era o objetivo dessa excursão? Conhecer Brasília. E quem estava organizando? Agora eu não recordo o nome. Não sabe quem tava organizando agora. Não Deu recordo o 520 nome na mão de uma pessoa desconhecida. da 520 pessoa. reais. Era uma pessoa física ou era uma empresa? Sim. Eu acho que era um grupo de pessoas que iam viajar e alugaram o ônibus e a gente, com completar as vagas, a gente foi junto. E o que eles prometeram aos senhores, assim, para visitar Brasília? Qual era o itinerário aqui em Brasília? O itinerário, eu fui meio que sem itinerário, como disse que fui de uma hora para outra. Esse pessoal Cara, tu paga 520 reais em Brasília pra ir pra Brasília. 520 reais só a passagem de ônibus.
para fazer turismo em Brasília. E o ônibus te larga na frente do quartel-general para você ser preso. O cara queria fazer turismo em Brasília. Gente, não tem. O que meio que organizou a viagem, o ônibus, eles tinham familiares lá, e eu fui onde eu visse alguém indo, conhecer algum local, eu ia junto. Como eu disse, não foi planejado, da minha parte não foi nada planejado, então fui assim. Esse valor desembolsado cobria hospedagem também? Não. E onde foi disponibilizada a hospedagem aos A participantes da hospedagem, excursão? a gente dormia no ônibus, primeiro dia todo mundo dormia no ônibus, depois alguns dormiam no ônibus, quem tinha mais algum recurso financeiro ficava em uma pousada, e assim a gente ia se virando. Cara, tem que ser muito cara de pau falar isso pra juíza. Quem é que vai conhecer Brasília pra ficar dormindo no ônibus? Que empresa que permite você ficar dormindo no ônibus? Isso não existe. Isso não existe. Tá? Ninguém deixa você ficar dormindo no ônibus. Não é assim que funciona. A Mari Santos, querida, ela fala assim: Vic, hello! Amanhã vai ter live, que nem eles falam, né? Ou a gente tem que mandar o seu Pix presente hoje. Beijo, família. Não, eu vou fazer live pra vocês amanhã. Fiquem tranquilos, tá bom? Amanhã a gente vai estar aqui junto, tá bom? No meu aniversário. Um beijo, queridos. Obrigado, viu, pelo carinho de todos. E o senhor permaneceu com o senhor Antônio Fidelis durante todos os dias que esteve em Brasília? Como eu disse, a gente chegou já da madrugada do 8 para o 9, e de manhã ele já saiu e já foi detido lá no quartel, né? No acampamento. Então eu não tive uma convivência com ele mesmo, assim. O A gente senhor chegou e já no outro dia já se separou e não se viu mais até agora. o senhor Se separou e não se viu mais, que não tem celular pra um falar com o outro. o conhecia antes? Não, O senhor conheceu durante a viagem? durante a viagem. E o que ele comentou? O que é que o levava a Brasília? Ele conversou com o senhor sobre isso? Como eu disse, era empolgação, ele tem empolgação de conhecer outros lugares. Como eu disse, ele já comentou comigo que visitou São Paulo, Rio de Janeiro, foi Rondônia, foi Roraima. Então, a empolgação dele era visitar Brasília, Nossa, os mano. locais. E Nossa, ele que comentou com o vergonha. senhor a razão pela qual ele decidiu ir até o acampamento? Não entendi. Ele comentou com o senhor sobre os motivos que o levaram ao acampamento que ficava próximo ao quartel do Exército? Não, assim, o acampamento era um canto que estava bastante falado, como tinha bastante movimentação, bastante gente de todo o Brasil, e tinha curiosidade, até eu mesmo tinha curiosidade de ir lá ver. Aí ele Mas foi logo, sim, o que ele comentou com o senhor? Ele comentou isso que o senhor está relatando aí, que ele tinha curiosidade de conhecer essas pessoas do Brasil? isso, Esse era o único comentou que era motivo? curiosidade, porque Olha, gente, a Mari Santos atualizou a assinatura dela, maravilhosa, muito obrigado. Linda! E, gente, eu não tinha visto aqui, queridos, a Sandra F deu 10 assinaturas de presente. Eu acho que eu não tinha visto. Obrigado, Sandra, maravilhosa. Me perdoa, Sandra. Gente, a Sandra F é maravilhosa aqui, todo mundo conhece ela, uma querida. Muito, muito, muito obrigado por todos os presentes, querida. Obrigado. E também quero mandar um beijo pro Gu Fadel, tá sempre aqui com a gente também. Ele falou assim: a Secretaria de Turismo do Distrito Federal bancava o acampamento do QG. É impressionante como simples apoio com tendas e churras faz tanta gente ir turistar em Brasília. Cara, é cara de pau, né? O pessoal falar um negócio desse, né, cara? É bizarro, né? Gente, o nosso querido Moita tá na área, por favor, vamos colocar muito coraçãozinho pro Moita aí, que o Moita é um queridão aqui da live, vocês sabem, né? Moita, um beijo pra você, querido, obrigado.
ele via em jornais, né, como é que tava, que tinha um movimento, e como já estava em Brasília para conhecer lugares, ele tinha curiosidade de ir lá. Aí foi da onde ele partiu e ir para lá. E o que motivou essa excursão acontecer O áudio do som. justo nesse fim de semana do dia 8 de janeiro? Está O que é muito que baixo, doutora Cecília. está ouvindo melhor agora? Eu estou falando mais alto. Escuta melhor? Sim, dá Pode para ouvir, repetir, doutora. por favor. Melhorou? Tá baixo. Então, senhor Alisson, o que motivou essa discussão ocorrer justamente no fim de semana do 8 de janeiro? O que é que acontecia em Brasília nesse fim de semana? Deu para entender que ele tá baixo. Eu Dona Cecília pergunto, está que a perguntando. doutora perguntou o que motivou essa excursão bem no final de semana do dia 8. O que acontecia em Brasília no dia 8? Foi isso que ela perguntou. Por que da excursão nessa data? Opa, peraí, gente. Deixa eu colocar aqui. Continuando. Doutora Vamos lá, Cecília. doutora. Pode retomar, por favor. Obrigada, Excelência. Senhor Alisson, a minha última pergunta, né, é um momento no qual o senhor estava com dificuldade de ouvir, eu indaguei sobre a razão dessa viagem, dessa discussão acontecer exatamente no fim de semana do 8 de janeiro. O que acontecia em Brasília nesse fim de semana? Para mim era um final de semana normal, que apareceu a oportunidade de viajar, conhecer outro local e eu aproveitei a oportunidade. Achei Liso, hein? barato Liso. para ir vir e Pensa num fui. cara Que eu liso. tava é como se fosse férias, que no tempo eu tava trabalhando freelance, tava com meu dinheirinho e tava querendo aproveitar. Quando apareceu a viagem, eu agarrei a oportunidade e fui. A previsão de data de chegada era mesmo o dia 9? Não, era ter passar uns 3 dias, 3, 4 dias. Ia voltar na sexta. Ia voltar nas quinta ou na sexta. O senhor mencionou que chegaram na madrugada do dia 9 de janeiro, é isso? Isso. Aí, quando os senhores chegaram em Brasília, Gente, coraçãozinho pra Eliane Rosa. Ela acabou de dar 5 assinaturas de presente pro canal. Maravilhosa. Gente, a Eliane tá virando nosso top, top, top. Meu, ela tá ajudando muito a live. Querida demais. onde o ônibus parou? Isso. A gente chegou em Sobradinho, né? Que é antes de Brasília. A gente chegou na madrugada do dia 9. O ônibus não entrou em Brasília. Lá onde a gente chegou, no posto de gasolina em Sobradinho, lá o ônibus ficou e cada turma que se dividiu em Uber. Uns foram para o shopping e o Fidelis foi para o acampamento, outros foram conhecer familiares, tem gente que foi para zoológico. Mas na madrugada do dia 9, as pessoas foram ao shopping, ao Não, zoológico. não, de manhã, dia 9 de manhã, ao acordar. Quem chegou dia 9 da madrugada, a gente chegou em Sobradinho. A gente ficou sabendo que estavam parando os ônibus, aprendendo os ônibus que entrassem em Brasília, que fosse de outro estado. Paramos em Sobradinho na madrugada, dormimos lá para ver de manhã como é que estaria. Ao amanhecer, o motorista disse que não saía de lá, não entrava em Brasília, preocupado. Então, cada um que pegou seu rumo de Uber. No caso do senhor Antônio, então, ele de imediato, quando o ônibus aportou em Sobradinho, ele se dirigiu ao acampamento? Não, ele ficou no ônibus com a gente, na madrugada. E de que horas Ó, ele foi ao acampamento? umas 9h30, por aí, era 9 e pouco. Era nove Aí e pouco ele, que chamaram e pegaram o Uber, da manhã, né, do dia 9. aí eu indago novamente ao senhor. Ele mencionou o motivo pelo qual a primeira opção dele foi se dirigir ao acampamento? O motivo de ir para lá era a curiosidade. O acampamento era a curiosidade. Mano. Cara, o cara vai pra Brasília. O cara vai pra Brasília, conhecer Brasília, justamente no dia 8 de janeiro. Sabendo daquela zona. Aí ele, em vez de visitar Brasília,
O Brasília tem um monte de lugar para você visitar. O que ele vai fazer? Ele vai visitar o QG por curiosidade, no meio de todos os bolsonaristas. Por exemplo, eu visitaria o QG por curiosidade? Não, porque eu sei que eu não gosto daquele tipo de gente, que são pessoas malucas, que são pessoas que estavam querendo uma coisa. Agora, por que o cara quis ir lá? Porque eles provavelmente se sentia até seguro de ir lá, porque ele deve ser bolsonarista. Porque ninguém teria curiosidade de andar no meio naquele monte de imbecis lá. Que diziam que tinha muita gente lá e ele queria ver como era lá o Tinha muita gente lá, ele queria ver como era só ir pro campo de futebol, tem muita gente, você vê como tem gente, aglomeração, tem vários tipos de evento, vai pro show de música. acampamento, as barracas. Ele queria ver, foi pra Brasília pra ver como era a barraca. Ele queria ver o quê? Como era os velhos cagados. Ele queria ver como que era o pessoal cagando e mijando nos banheiros unissex químico. É isso? Gente, não tem. A história não bate, gente. Eu não tenho mais perguntas, senhor Alisson. Muito obrigada. Nada. Esse momento é dispensado, doutor. Se eu puder chamar o réu para a gente proceder ao interrogatório, eu agradeço, por favor. Claro. Detalhe, hein? Detalhe, ele foi conhecer as barracas um dia depois que todo o vandalismo aconteceu. Então ele queria ir conhecer as barracas das pessoas que depredaram tudo. É isso que eu perdi tudo ainda, né? Ele não tava no dia 8, foi no dia 9. Isso. É aqui. Seu Antônio, só tira para mim a boina. Esse é o aí, réu, pra ficar tá? melhor a sua visualização na imagem. Isso. Esse é o réu, gente. Qual que é o seu nome completo, por favor? Antônio Fidelio da Silva Filho. Nome do pai e da mãe. Antônio Fidelio da Silva e Santina Dias da Silva. Idade. 46 anos. Local de idade. moradia. Rua Professor. São. Agora eu estou fazendo mecânica, né? Mecânica. Sua escolaridade, qual é? Eu tenho ensino médio completo e recentemente eu passei na prova do IF, estou fazendo mecânica lá. Já foi processado alguma outra vez? Nunca, assim. O senhor pode ficar em silêncio se quiser. O senhor vai responder as perguntas? Sim. O senhor é acusado de praticar incitação ao crime e associação criminosa. Isso porque até dia 9 de janeiro ficou no QG do Exército aqui em Brasília, incitando publicamente a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E consta ainda que o senhor se associou com aquelas pessoas que lá estavam em frente ao QG para praticar crimes contra a ordem democrática. Isso é verdade? O que aconteceu? O senhor estava no QG, para simplificar aí as perguntas. O senhor estava no QG? Se sim, por que razão? O senhor pode explicar, por favor? Lá em Brasília? Sim. Isso. Não entendi. Sim, estava lá no Cajinho em Brasília. Estava lá. Por que o senhor estava lá? Então, a gente foi no ônibus para lá, né? A gente chegou lá já de madrugada, assim, eu acho que meia-noite, 10 para meia-noite. No dia 8, chegamos lá. A gente desceu do ônibus, fomos lanchar, aí ficamos no ônibus, passamos a noite lá no ônibus, e de manhã, aí eu fui lá no QG. De manhã, não vi, perdão. Fala um pouquinho mais alto. E aí, de manhã, Sim, de manhã, aí dormiu no ônibus, chegou de madrugada, né? Aí passamos a noite no ônibus, dormimos no ônibus, e de manhã a gente foi lá de Uber. Pegou o Uber. Gente, ele não tava lá do dia 7 pro dia 8 na Arajucá. Ele tava lá do dia 8 pro dia 9. Ele chegou na madrugada do dia 8, já tinha tudo acontecido, tá? O pessoal conseguia entrar, mas não conseguia sair. Foi lá. mas o que motivou o senhor a ir ao QG? O senhor foi ao QG por que razão? Qual foi a finalidade da sua ida lá ao QG de Brasília? A finalidade lá, O senhor foi lá fazer o quê? conhecer. Conhecer o QG? Conhecer o QG, conhecer a igreja que tem lá, diz que é bonita, a igreja que tem lá.
O senhor foi conhecer a igreja? O senhor foi conhecer a igreja? Mas também não tive tempo de conhecer nada lá. Não. Mas o senhor sabia que havia uma manifestação no QG E só falava muito dessa manifestação, né? contra o resultado das eleições, contra a urna eletrônica? O senhor tomou conhecimento disso, pedindo a intervenção militar, o fechamento do Supremo? O senhor soube disso lá na sua... Vim saber isso depois. Depois, quando? Quando o senhor estava lá ainda ou não? Não, quando eu estava lá preso, o pessoal falava para mim. Ah, durante a sua visita lá, segundo o senhor foi visitar, durante a sua visita, quer dizer, eu não entendi, a ida ao QG foi uma visita turística, o senhor foi conhecer o QG, é isso? Conhecer o QG, eu queria Meu conhecer Deus a do céu. igreja, queria conhecer a Praça dos Três Poderes, eu queria tomar banho lá no Paranoá, mas só que o que eu conheci foi a Papuda, o presídio. E quem que patrocinou essa... Foi sincero. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. A única coisa que eu conheci foi a papuda. Ah, maravilhoso, maravilhoso. sua vinda para Brasília? O senhor pagou? Para quem que o senhor pagou? Como que o senhor veio? Eu paguei, O senhor veio com quem? Com ônibus? vim no ônibus. Alguma coisa ele conheceu, né? Vieram nesse ônibus outros manifestantes? Vi um bocado de gente. Todos por QG? Não sei se vinham por QG. Mas Me quando o senhor disseram que- resolveu, mas quando o senhor resolveu tomar um ônibus em direção ao QG, o senhor não se informou se o destino do ônibus era turístico ou era transportar manifestantes? Não, o meu intuito é conhecer. Disseram que ia para Brasília. E Não, sempre eu não quis- tô dizendo que o seu intuito não era conhecer. A minha pergunta é anterior. O senhor, quando resolveu tomar um ônibus para vir até Brasília, o senhor não se interessou em saber se aquele ônibus era ocupado por turistas, como o senhor queriam apenas conhecer o QG, ou por manifestantes? Disseram que é um ônibus Turístico. Tá Um certo. ônibus. Para mim está encerrado. Doutora Procuradora, Gente, o juiz tá poucas, hein? Vocês perceberam, né? Que o juiz tá poucas, né? Bom, foi condenado, óbvio, né? Obrigada, Excelência. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde. Como o senhor tomou conhecimento dessa discussão? Então, fiquei sabendo porque aqui, perto aqui, do shopping, tem um QG. Aí eu passando, vi uma movimentação, aí eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, aí tinha um ônibus para ir para Brasília. Aí eu sempre tive curiosidade de conhecer, né? Aí eu perguntei quanto que era a passagem para ir. Aí falou 520. Aí eu achei um preço bom, né? Aí peguei, comprei a passagem e vim. Gente, vocês lembram da onde que ele mora? Da onde até onde? Eu não lembro mais da onde ele era. O senhor comprou com quantos dias de antecedência da viagem, essa passagem? Não, eu soube hoje de noite, quando foi no outro dia eu comprei. Entendi. Aí, nesse local do quartel aí, na sua região, o que é que as pessoas faziam nas proximidades do quartel que fica aí na sua cidade? Fazia oração, cantavam. Eu só via isso, não via nada. Principalmente a música do Exército. Fudeu. Fudeu. Eles faziam oração, cantavam e cantavam música do exército. Já era, acabou, condenado. Pronto. Agora já sabia, né? Que o bagulho tinha a ver com o exército, né? E quem estava organizando essa viagem? Mano, tu imagina tu viajar não sei quantas horas com um monte de imbecis fazendo oração, cantando música de igreja e música de exército. E tu pagou, supostamente ele pagou um ônibus pra você viajar tranquilo e um monte de gente não para de cantar. Eu falava, ô galera, vocês vão calar a boca ou não?
Mas logicamente que ele sabia que o ônibus era pro golpe, porque ninguém ia aguentar um negócio desse. Se você vai num ônibus, que um ônibus de turismo, e o pessoal começa a fazer isso a viagem inteira, não. Tu já levanta e fala, meu irmão, é o seguinte, tu quer cantar, vai pro lugar certo cantar, né? Pra não falar outra coisa, né? Agora, não. Ah, não foi isso, não. Mas assim, o senhor acertou com alguém, certo? O senhor pagou alguém, alguém Uma contou pro pessoa, O réu tá pagando a pena, né? Ele não pode acessar as redes sociais, esse réu aí, ele não pode acessar a rede social, ele deve estar de tornozeleira ainda, não sei se já tirou, eu não vi mais detalhes, mas ele vai ter que ficar 1 ano sem acessar as redes, ele vai ter que fazer trabalhos, enfim, trabalhos lá, acho que são 225 horas de trabalho, alguma coisa assim, tem que assinar, tem que fazer um monte de coisa, o dele é aquele pena mais baixa, né, de 1 ano. senhor. isso, tinha a pessoa pegando o nome para quem quisesse ir. Aí eu reservei meu nome e comprei e vim. Fui, no E caso, né? o senhor pagou de que forma? Foi uma transferência bancária? Não, foi no dinheiro. Eu tinha dinheiro guardado, Dinheiro. então o dinheiro, né? O senhor pagou na hora do embarque ou pagou antes? Paguei na hora do embarque. Entendi. E essa pessoa que ofereceu a viagem, ela ofereceu um pacote turístico? E perguntou se eu queria conhecer Brasília. Entendi. E qual era a proposta, assim, desse passeio em Brasília? Ela apresentou uma proposta, um itinerário? Para mim, não. Eu, E pois não, pode, pode pode falar. continuar. Sim, para mim, não, Então, né? Não, pode falar. Desculpa. não, mas assim, o senhor fique bem à vontade. Se o senhor quiser continuar respondendo uma pergunta que eu falei, o senhor só fala. A Marisa Arioli falou assim, Victor, e eles ficam com a ficha suja? Sim, ele perde o réu primário, né? Quem foi condenado nessa aí já não é mais réu primário, é condenação. Quem assinou a NPP volta a ser réu primário. Falar que eu estou aqui para ouvir o senhor. Hum, Então, Passei por isso. Como que eu passei por isso, aí eu fico meio constrangido, entendeu? não, mas aqui é a oportunidade do senhor apresentar a sua versão. Então, se eu interrompê-lo, o senhor ainda tiver algo a colocar, né, que o senhor entenda relevante, o senhor menciona que ainda deseja responder a pergunta anterior, que eu vou ouvi-lo, tá certo? Tá certo. O senhor mencionou que não tinha um itinerário turístico, certo? Para mim, não. Eu queria conhecer só. Esse valor incluía hospedagem Não, senhora. e onde o senhor iria se hospedar? Eu, no primeiro dia, fiquei no ônibus, dormi no ônibus. E nos dias Depois, seguintes, qual era o planejamento do senhor? o planejamento, conhecer Brasília. Os pontos turísticos, né? O E, estádio, é uma Mané Garrincha, se eu não me engano. Queria conhecer a Praça dos Três Poderes. Queria conhecer o QG, a igreja que tem lá perto. E eu também queria muito tomar banho no Lago Paranoá. e o senhor ia se hospedar onde? Então, Onde o senhor iria se hospedar? bom, como o ônibus foi de ida e de volta, eu ia ficar no ônibus. Aí a programação era o ônibus chegar em que dia e voltar em que data? Pronto, a gente saiu aqui, foi na sexta-feira, acho que era umas meia-noite, umas meia-noite. A gente chegou lá também, esse horário, no dia 9. Uma madrugada do dia 9 também, esse horário. E a gente ia ficar até sexta. Eu acho que na sexta-feira, de quinta para sexta, eu vim embora. E o que estava acontecendo? O que tinha em Brasília exatamente nesse fim de semana do dia 8 de janeiro? Estava acontecendo, mas eu não posso informar para a senhora. Eu sei que o meu intuito era conhecer. Eu gosto de viajar, já viajei para o Rio, já viajei para São Paulo, já fui também no norte, ali com Rondônia, que eu queria
andar na voadora, né, que é no Rio Madeira. Eu vi aqueles barcos velozes, uma voadora, eu queria andar neles. Aí eu fui. O que o levou a confiar, de viajar com pessoas assim que o senhor não conhecia, assim, um itinerário, não era uma PGR tá empresa? pegando O que firme, hein? levou o senhor a confiar e contratar essa viagem? Eu confio muito nas pessoas, entendeu? Essa viagem que eu falei para a senhora agora, que eu fui para Rondônia, eu não conhecia a pessoa. Ela queria um motorista para levar um carro. Ela comprou 2 carros, comprou uma F1000 e comprou uma Estrada. Aí um colega meu disse: "Bicho, o rapaz queria um motorista para levar a caminhonete para Rondônia. Você vai? Eu disse: "Vou agora." Assim, eu já tenho uma certa idade, eu sei me virar, entendeu? Para mim, normal. Se não for pra fazer coisa errada. Gente, Luiz França tá perguntando de novo. Esse cara tá preso ou não? Eu acabei de explicar, gente. Não sei se o Luiz França chegou agora. Ele não vai ficar preso porque a pena dele é a pena daqueles caras que que foram presos no QG. Então, ele vai ficar um ano em regime de restritivas de direitos. O que é isso? Ele não pode sair da comarca dele, ele não vai poder viajar sem avisar o juízo, ele perdeu o réu primário, ele vai pagar uma multa para dividir entre todos lá de, se não me engano, 5 milhões de reais, ele vai ter que pagar uma multa alta, ele vai ter que prestar serviço comunitário, acho que quase 300 horas de serviço comunitário. Ele, assim, tem um monte de coisas que ele não vai poder fazer, né? Ele não pode sair depois das 10 de casa, né? Enfim, várias coisas. Eu não vou. Agora, se eu vi que a coisa uma coisa que não tem relevância, aí, para mim, Por qual motivo o acampamento foi o primeiro local que o senhor quis, conhecer em Brasília? quando eu estava no ônibus, quando eu desci, De Silva, 30 milhões é só quem foi preso dentro dos prédios esses aí não. Esses aí não, acho que não compartilham. Esses aí, eles vão compartilhar uma multa de 5 milhões. A de 30 milhões é só quem entrou nos prédios. Quem foi condenado lá nos outros crimes. aí eu tinha mais 3 pessoas no Uber. Aí ele falou assim: "Bora, tem uma vaga." Aí eu entrei no Uber. Então, foi diretamente para lá. Então, já que a gente foi para lá, eu disse: "Vamos conhecer a igreja também." Aí, pronto, o itinerário foi para lá, para Desculpa, gente, eu tenho que olhar Recife, aqui eu peguei agora, com o né? Aqui nessa menino, câmera aqui, que foi a para outra lá, câmera parou. diretamente para lá. Os outros eu acho que foram um shopping, outros para um canto aí, a rodoviária, eu não sei qual foi o itinerário dele. Eu sei que o meu foi para lá, mas não foi o que pedi, entendeu? Eu entrei no Uber, mas ele foi para lá. Você não para E onde? era, Vamos para e era de que horas isso? O Olha, senhor. pronto, esse dia a gente dormiu quando foi de manhã, né? Acordou às 6 horas, escovou os dentes, aí tomou café lá no posto, porque o ônibus ficou no posto de gasolina. Não sei nem se era Brasília ali, eu não conheço. Aí, quando acho que foi mais 8h30, 9 horas, pegou o Uber e foi para lá. Quando o senhor chegou no acampamento, no dia 9, o senhor relata, o senhor não percebeu que existiam viaturas da Polícia Militar, que existia um processo de negociação nessa localidade? Bom, deixa eu falar quando eu cheguei lá. Assim que a gente chegou lá, a gente chegou perto lá do QG, tinha um cordão de soldado do Exército, tipo um cerco, né? Mas eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu me aproximei lá perto do soldado. Gente, aqui na minha região, esses caras que falam que não sabia de nada, que não sei de nada, bibibi, blá, o nome disso aí é boca aberta. Já ouviram falar? Ah, esse cara aí esse cara aí é boca aberta. É tipo isso. É tipo assim, o cara que não sabe onde tá, não sabe como chegou, não sabe como saiu, não sabe o que era. Tipo assim, totalmente perdido, né? Eu não acredito na versão dele, né? Mas, né, é o famoso, assim, aqui onde eu moro chama boca aberta. Aí, quando a gente chegou lá perto, ele falou: "Ninguém entra, ninguém sai." Aí a gente ficou por ali sem entender muito bem. Aí tá certo, vamos embora. Eu chamei o menino para vir embora comigo. Aí eu disse: "Vamos pelo mesmo lugar que a gente veio." Aí o outro menino disse: "Não, vamos por aqui." A gente foi
tem um cerco aqui dos soldados, a gente foi junto dos soldados para sair, que a gente não conhecia, para a gente sair lá na frente e ir embora. Quando chegou mais à frente, um soldado falou assim: vá por aqui, que é mais rápido. Tem uns homens ali, você vai embora. Tá certo. A gente estava fora, quando a gente entrou, aí pronto. Quando eu cheguei lá, eu percebi que o pessoal estava alterado lá, querendo sair, o pessoal não deixava. Aí eu voltei no mesmo tempo que eu entrei e falei: rapaz, o senhor mandou eu entrar aqui, agora eu quero sair, o pessoal não quer deixar. Aí pronto, foi desse jeito que eu fiquei lá preso. Mas aí disseram assim, o rapaz lá do megafone: olha, vocês têm que entrar nos ônibus. Vocês vão fazer uma triagem e depois vocês vão embora para casa. Aí eu, bom, já fazer uma triagem, tranquilo. Aí, depois que ele falou isso, eu fiquei tranquilo e entrei no ônibus. Só que não foi o que ele falou, entendeu? Foi isso que ele falou. Não aconteceu isso que ele falou, entendeu? Senhor Antônio, essas são as perguntas. Muito obrigada. De nada, assim. Seu Antônio está dispensado, doutor Fábio também fique à vontade, tá certo, doutor? Obrigado pela participação.